Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou contar sobre a minha vivência com a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, o que eu experienciei, né, os resultados que ela me trouxe, como vários depoimentos que eu já vi, né, sobre, eu via bastante nos comentários, assim, nos vídeos, as pessoas falando sobre medo de acabar o relacionamento, sobre as catarses, né? Então já adianto que sim, meu casamento acabou, e eu acredito que a oração, né, teve influência, porque ali na oração a gente pede para que sejam retirados tudo que está bloqueando a nossa vida, a gente autoriza Cristo, né, os arcanjos, os anjos, a fazerem as alterações necessárias na nossa vida. Então eu acredito que sim, né, apesar de que não foi imediato, não foi assim, enquanto eu estava fazendo oração ou logo que acabei, demorou um pouco, mas eu acredito que seja por conta da minha resistência. Eu resistia muito, eu tinha medo de mudanças bruscas. Eu sou uma pessoa, eu sou canceriana, mas tenho muito de gêmeos no meu mapa. Gêmeos é do elemento ar, e é um ar assim que tem muita dúvida. Então eu tenho muita dúvida em relação a tudo. Estou trabalhando isso com os arquétipos, inclusive, para ficar mais focada, mais decidida, e naquele momento eu ainda não trabalhava com os arquétipos, né, não utilizava os arquétipos, mas eu tinha muita dúvida. Então, e não me preparei, assim, por mais que meu casamento vinha complicado, eu já vou, né, contar direitinho todo o caminho, que, né, como aconteceu comigo, por mais que meu casamento vinha complicado, mas eu não pensava em me separar, né, eu já tinha decidido que ia ficar ali naquela situação. Olha que autossabotagem, porque ninguém merece ficar numa situação difícil, relações tóxicas, né? Não só eu, mas meu ex-marido também, né? Não merecia ficar da forma que nós estávamos vivendo. E aí, só no final, isso em janeiro todo, então, passou fevereiro, março, e depois, no final do mês de abril, é que houve, então, a minha separação. Nosso casamento vinha difícil, vinha pesado, vinha amarrado, faltou diálogo durante todos os anos que nós ficamos juntos. Ficamos juntos no total por 25 anos, né? De casados foram 23 anos. Eu saí de casa faltando 2 dias para completar 23 anos de casados. Como eu disse, né? Não fiz para esse objetivo específico. Fiz então a oração em janeiro e só no final de abril é que houve a separação. Então eu não observei se tiveram outras questões assim na minha vida, né? Porque o que mais me marcou foi isso, foi grandioso, né? Foi realmente grandioso, assim, uma mudança muito drástica na minha vida. Como eu já disse, eu não fiz para esse objetivo. E demorei, né? Demorei um tempo para lembrar que eu tinha feito a oração e que, sabe, caía a ficha de que a oração tinha contribuído para dar uma resolução naquilo que vinha tão complicado, assim, que vinha pesando nossa vida. E aqui eu nem falo só assim de mim, né? Não busquei, não foi uma separação que beneficiou só a mim. Com certeza a ele também. Foi mais difícil para ele, com certeza, porque ele não estava esperando. Eu, afinal, a gente vinha naquela situação há muito tempo, arrastando aquilo há muito tempo, sabe? Arrastando correntes mesmo. E nós não íamos tomar nenhuma atitude. Nós já estávamos acostumados a viver daquele jeito. E a tendência é que nós ficássemos naquilo, mas eu estava buscando sair daquilo, não estava fazendo bem para nós dois, então não é só sobre mim, então eu não sei o que ele pensa disso e também não é da minha conta, né? Não é sobre ele, agora é sobre mim. E no meu ver, a separação foi boa para ele também, né? Até com as palavras da nossa filha, por mais que tenha sido difícil, né, no início, mas o tempo vai passando, as coisas vão se assentando e com certeza para ele também foi bom, porque nós não fazíamos mais bem um para o outro, né? E então é agradecer pelo tempo que nós ficamos juntos, mas temos que seguir em frente, né? Enquanto houver vida, enquanto nós estivermos respirando, nós temos que honrar a vida que Deus nos deu e tentar fazer o melhor possível com ela, para que nós, né, quando a gente encerrar nesse plano, a gente saia de cabeça erguida, porque esse período aqui é para nossa evolução, então a gente não pode se acostumar com o ruim, se acostumar a achar que a vida é difícil, gente, porque não, a vida pode ser fácil, a vida pode ser leve, e é isso que eu venho buscando, assim, e trabalhando em mim para que tenha essa vida leve,
para que eu consiga evoluir, ajudar as pessoas nesse processo. E aí, né, vim então nessa situação difícil, arrastada, e nós tivemos uma discussão, né, numa determinada noite. Era sempre por coisas muito bobas, assim, mas as discussões, elas vinham ficando mais graves e mais pesadas, e começou a ficar perigoso, né, a minha intuição, a espiritualidade começou a me avisar que aquilo estava ficando esquisito. E eu, daí nessa discussão foi muito pesada, eu não consegui dormir aquela noite inteira, e até que a gente parou de discutir, ele dormiu, e eu não consegui dormir, fiquei assim, com muito medo, tá, sabe, vinha tendo medo, né, de tudo aquilo, de como aquilo podia se fechar, e no dia seguinte fui trabalhar, mas já decidida que eu ia sair de casa. Claro que no início não foi assim, eu pensei, vou sair para sempre. Não, né? Nós tínhamos uma história juntos, temos uma filha, e eu, né, já saí pensando que eu ia dar uma chance, né, para o nosso casamento. Se fosse assim que eu conversasse com ele naquele final de dia, né? Então, quando eu voltei do trabalho, chamei ele para conversar e falei, né, sobre a noite anterior, coisas assim, a gente não tinha muito diálogo, tanto que eu só falei, né, ele nem argumentou nada. Tava, acho que tão pesado para ele também, que ele não me pediu para ficar, ele aceitou que eu saísse de casa, e foi muito rápido, né, a nossa conversa. Eu falei do que eu estava sentindo, para onde eu ia, né, como seria, mas que ele, né, nós pudéssemos usar aquele período afastados para reavaliar, pensar se a gente queria salvar o nosso casamento e, né, a gente voltasse a conversar uns dias depois. Isso foi uma sexta-feira à noite, no domingo eu voltei lá na casa, né, e daí na sexta-noite eu peguei umas coisas e fui para casa do meu irmão. Daí no domingo eu passei lá de novo pegar mais alguma coisa e ele não falou nada. Eu achei que ele já tivesse tido um tempo para refletir, que ele ia querer conversar, mas não quis. E na terça eu voltei lá de novo, pegar mais algumas coisas, e daí ele quis conversar comigo, e ali ele colocou um fim na nossa relação. Pediu a chave da casa, disse que, né, então, já que a gente ia terminar, não era para eu voltar lá mais. E foi assim, gente, foi assim, meu casamento acabou. Seguimos, desde aquele dia a gente não conversou mais, teve pouquíssimas mensagens da parte dele, mas mensagens ainda pesadas, mensagens ainda ofensivas, mas em momento algum ele pediu para voltar e falou que queria salvar o casamento. Eu também deixei seguir, porque eu já tinha entendido que não tinha mais conserto, sabe? Quando você sabe e sente que vai ser melhor daquele jeito, né? Então a espiritualidade preparou isso para nós, e me tirou, né, da casa. Ele ficou lá, né, porque o pai dele morava no fundo, então era mais fácil eu mesma sair, e nem falamos sobre isso, né, para mim conseguir me refazer em outro lugar. Eu entendi que era melhor naquele momento do que ficar lá naquela casa, que tinha muitas memórias, e até eu gostaria que ele saísse de lá também, para que ele também construísse lembranças em outros lugares, né, mas daí é com ele, não é sobre... Né, não é da minha conta, né, é com ele. Cada um de nós tem que ser autorresponsável, a gente não pode se responsabilizar pelo outro, nem o outro se responsabilizar por nós. Autorresponsabilidade é um conceito assim, muito interessante de estudar, de desenvolver, né, ajuda a gente a sair do papel da vítima, de sair daquela necessidade de ser sobre o outro. Então, é isso, né? E é isso que eu tenho buscado, me autorresponsabilizar pela minha vida. Então, só fazendo recapitulando, fiz a oração, fiz os 21 dias, fiz até mais, né? Fiz 30 dias da oração do Arcanjo Miguel. E a principal situação que ocorreu foi a minha separação, depois de 25 anos juntos, né? 23 de casados, mais 25 anos de convivência. E sigo a vida. Agora eu acho que eu vou refazer a oração, não fiz mais. Na verdade, eu comecei a fazer, mas não fluiu, então até entendi que não estava precisando, porque ela é uma oração assim muito intensa. Tem que usar ela, gente, com consciência, com responsabilidade, porque ela pode fazer alterações na nossa vida, sim. Então, tudo que não tiver bom, pode ter certeza que vai sair da sua vida.
relações, não só, né, amorosas, amizades, né, trabalho pode sair da sua vida se não for aquilo que está alinhado com a sua essência. Então, quem for fazer, faça com responsabilidade, com consciência e aceite, né? Simplesmente aceite, porque daí quando as mudanças vierem, não adianta reclamar, não adianta espernear, porque, né, daí você fez aquela escolha, né? E foi o que eu fiz, eu só agradeci, já em momento algum eu reclamei. Eu demorei, né, a lembrar que eu havia feito a oração e que a oração tinha sido, né, dada essa abertura, mas hoje eu compreendo que deu abertura. Aliás, eu dei abertura, né, para que a espiritualidade fizesse as alterações necessárias na minha vida. Então, gente, é só agradecer, né, porque por mais que eu não pensei que eu queria me separar, mas era o que era necessário para, né, que a minha vida, então, né, desobstruísse, assim, porque estava muito amarrada, como eu já disse. E é isso, então, gente, desse depoimento, né, que eu quero contar. Foi isso que tô aqui olhando para o horizonte e refletindo. Foi isso que a oração me trouxe, né? E eu me autorresponsabilizo por isso. E eu agradeço por isso. Peço, né, para a espiritualidade que continue ajudando, né, meu ex-marido, que ele, né, esteja bem, a gente não se fala, né, mas eu desejo de todo o coração que ele esteja bem, eu honro e agradeço todo o tempo que a gente passou juntos, todas as coisas que a gente vivenciou, agradeço pela família que a gente teve, nós temos uma filha juntos, já está com 23 anos, então eu honro e agradeço e desejo de todo o meu coração que ele siga bem, siga em paz, e eu estou reconstruindo também a minha vida, a minha paz, me autorresponsabilizando, buscando amadurecer e crescer e sendo... Conta para mim aí nos comentários se vocês já têm alguma experiência com a oração do Arcanjo Miguel. Vou colocar no ar um vídeo, então, gravado com a minha voz, uma musiquinha de fundo ali do Arcanjo Miguel para ajudar a gente a mentalizar. E se você sentir no seu coração, faça a oração, né? Depois traga aqui o seu depoimento para nós, porque essa troca é bem valiosa, é bem importante, ajuda a gente a saber né, quais resultados a oração pode trazer para a nossa vida. Então, daí, quando a gente escolhe fazer, a gente já escolhe consciente de que as mudanças podem ocorrer e daí aceitá-las, né, da melhor forma. Tá bom, pessoal? Curta se você gostou, dê um não gostei se você não gostou, porque também me ajuda a ir entendendo se está no caminho. Eu estou nessa busca de, né, gravar vídeos, colocar vídeos aqui. É um desejo que arde profundamente no meu coração de compartilhar minhas aprendizagens no caminho do autoconhecimento, porque eu tenho certeza que pode ajudar você também, assim como me ajudou. Então, se inscreva no canal, né, isso vai me fortalecer, me inspirar a continuar gravando. Um beijo, gente!